conforme combinado, vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a visita domiciliar. Meu nome é Luana, eu sou assistente social. Atualmente trabalho em uma unidade do CRAS, da cidade de Nova Serrana, e eu vou falar um pouquinho para vocês de como acontece a operacionalização desse instrumento técnico de trabalho no meu cotidiano. Bom, gente, a visita domiciliar, ela é o principal instrumento de trabalho do assistente social. E o que a gente precisa entender? Que ela não tem cunho investigativo. Quando a gente fala em visita domiciliar, muitas das pessoas acham que ela vai investigar a minha casa, ela vai investigar como as coisas acontecem, ela vai abrir o meu armário. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a visita domiciliar, ela não tem cunho de investigação. Você não vai até o domicílio do usuário para investigar uma situação. O nosso objetivo é criar um vínculo com aquele usuário, é ir até o seu ambiente, a sua comunidade, para a gente conhecer um pouco da sua rotina, um pouco da sua casa. E outro ponto muito importante também é que a visita domiciliar, ela é informal. Então, o usuário ele consegue falar mais, ele consegue se abrir mais e a gente consegue observar outras potencialidades ali dentro daquela família, a gente consegue observar outras possíveis demandas, porque às vezes o usuário ele chega tão aflito, tão apreensivo no equipamento, que às vezes acontece, que ele não consegue expor determinada situação de maneira clara, ou mesmo por ansiedade, por nervosismo. E o que também é importante a gente avaliar? Se essa visita domiciliar é um primeiro contato ou um acompanhamento. Porque, gente, é diferente, Quando você faz uma visita domiciliar que é um primeiro contato, aquela pessoa, ela ainda não te conhece, ela não conhece o seu trabalho e ela não sabe o que você foi fazer ali, E aí é aí que vem a questão. Eu agendo a visita ou não? Gente, o agendar a visita, ele depende muito da situação, para a qual essa visita está sendo feita. Nem sempre a gente consegue agendar essa visita. Por quê? A nossa rotina de trabalho, ela às vezes é muito acelerada. E às vezes a demanda é tão urgente que a gente não consegue fazer esse processo do agendamento com antecedência. Quando a gente já conhece a família, que você já fez um primeiro atendimento no equipamento, é possível sim você agendar esse atendimento, você combinar isso com aquele usuário. Às vezes não, às vezes você não vai conseguir fazer esse agendamento porque às vezes é uma demanda urgente ou uma demanda que chegou ali para você e você já aproveitou que tinha carro, porque a gente tem essa questão também, gente, do transporte, A gente sabe que a gente nunca tem um transporte à disposição da gente. O transporte geralmente é dividido com outros equipamentos, com outros serviços, então depende de uma série de fatores. Mas, se eu não agendar, eu não posso fazer a visita? É claro que você pode. Chegou na casa do usuário, o que você vai fazer? Você vai avaliar, Se aquele usuário pode te atender, pode conversar com você naquele momento, ótimo, excelente. Se você chegar lá e ele estiver fazendo um trabalho, ou estiver saindo, ou cuidando de uma criança, às vezes a criança está chorando, então nada te impede de combinar um outro dia, combinar um outro horário com aquela usuária ou com aquele usuário, para que possa ser realizada uma nova visita, A visita, gente, ela é muito importante porque você vai fortalecer, fortalecer aquele laço ali da instituição com o usuário. E como eu falei no início, a gente consegue também identificar outras potencialidades. Então, às vezes, você consegue ali durante as visitas, você consegue identificar situações que você já, peraí, aqui eu já consigo alguma coisa, ou aqui eu já posso trabalhar isso. A gente tem um tal serviço em um outro equipamento da rede socioassistencial que pode ajudar nisso daqui.
Percebem a importância da visita domiciliar? A importância desse olhar que a gente tem que ter, que é um olhar mais técnico, né? Um olhar, eu sempre costumo falar que é um ouvir além do ouvido, né? Você precisa ouvir, interpretar, né? Identificar. Você tem que ter um olhar bem aguçado para determinadas situações, né? E, bom, então vamos lá. Identifiquei uma demanda. Né? A primeira coisa que eu preciso saber, gente, qual que é o objetivo dessa visita? Eu não posso simplesmente, vou visitar fulano para ver como é que estão as coisas. Não, eu preciso ter um objetivo concreto. Tenho determinada demanda, preciso realizar a visita para essa demanda, para esse objetivo. Ótimo, identifiquei o meu primeiro objetivo. Ok, ela é de primeiro atendimento, é de acompanhamento, né? O que eu acho muito bacana é você ter um roteiro de visita domiciliar. E eu vou compartilhar um com vocês. Você criar um roteiro, porque você vai colocar lá a família, a data da visita, as potencialidades, qual o objetivo da visita, o que você identificou naquela visita, quais situações você conseguiu identificar naquela visita. Você vai colocar outras observações. Então, isso te ajuda muito, porque você vai chegar na casa da pessoa já sabendo o que você foi fazer lá e você já vai ter um direcionamento de como agir durante aquela visita domiciliar. Então, ajuda muito esse roteiro. Eu, particularmente, sempre uso esse roteiro. Antes de realizar as minhas visitas, eu uso esse roteiro, faço as observações. Outro ponto, gente, importantíssimo, é você sempre pegar registros, né? No CRAS a gente tem agora me fugiu o nome, mas a gente tem um arquivo com todas as pastas, cada família ela tem uma pasta e tudo que acontece com ela a gente vai colocando ali, naquela pasta. Então, antes de sair para visita, eu pego aquela pasta, eu leio todas as informações que podem me ajudar durante a visita, então é muito importante você buscar todas as informações, né? Às vezes o sistema, a gente usa muito GSUAS, então lá tem o prontuário, né, com todas as informações, todos os atendimentos, tudo que já foi feito com aquela família. Então é muito importante a gente fazer isso. Outra coisa importante é esse planejamento, né, gente? Planejar essa visita, planejar esse roteiro, para que a gente não chegue na casa e fique no ar, sem saber o que a gente foi fazer lá, né? E às vezes o usuário ele vai tocar em algum assunto que você já viu a informação no prontuário. Então isso vai te ajudar muito, isso vai te dar segurança, porque a gente entende que muitas pessoas ficam muito inseguras, né, na hora da visita domiciliar, na hora de executar esse trabalho, né, da visita domiciliar. Então, o roteiro ele te dá mais segurança também. Então, eu acho muito bom sempre utilizar esse roteiro de entrevista. Outra coisa, gente, durante a visita eu preciso observar algumas coisas, né? Então, conversar com aquele usuário de forma acolhedora, né? Ouvi-lo. Não é uma entrevista, né? É mais um bate-papo, você está no espaço daquele usuário, então é importante você respeitar, né, o espaço dele, respeitar o que ele fala, né? Tomar muito cuidado, ouvir mais. E aí, a partir de como ele for falando, você vai direcionando a sua visita, né? A sua entrevista ali dentro do ambiente dele. É importante você observar a questão de horário, às vezes não estender muito a visita, porque muitas das vezes o usuário ele precisa sair, ele precisa trabalhar, ou ele tem que, né, fazer um almoço, cuidar de uma criança. Então é muito importante você se atentar para a questão do usuário, para não estender demais, para não ficar uma coisa cansativa e aquele usuário não te receber mais com tanta tranquilidade numa próxima vez. Então tem que se atentar para isso. Gente, o endereço. É muito importante você conferir o endereço correto, porque quando você chega na rua
que você, ai, não tenho número, e agora? Aí você pergunta pro vizinho, aí o vizinho já vai ficar meio que olhando, meio que observando. Ah, o pessoal lá da prefeitura tá indo ali. Então é muito importante você ter esse endereço correto. Você não aguçar, né, a curiosidade dos vizinhos, porque isso pode constranger um pouco o nosso usuário. Então isso também é muito importante. Avaliar se você anota ou não. Eu não gosto de anotar muita coisa quando eu estou na presença do usuário, não. Quando eu faço minha visita, eu anoto o necessário, ou eu sempre estou com a minha prancheta, né? Eu anoto o necessário e eu vou anotando palavras que vão me ajudar a relembrar quando chegar no equipamento. Então eu coloco apenas palavras, porque eu acho que se você ficar anotando muito, isso acaba incomodando um pouco o usuário também. Então eu prefiro usar essa técnica. Eu anoto uma palavra que já vai me lembrar. E aí, assim que eu chego no equipamento, gente, é claro que nem sempre isso é possível, né? Mas o ideal é que assim que você chegue no equipamento, você faça o registro dessa visita. E aí, utilizando mesmo aquele roteiro, né? Que eu gosto muito de escrever, eu gosto do manual. Então, eu sempre chego no equipamento, eu vou escrever, eu vou anotar tudo, né? De forma clara, de forma sucinta, vou colocar observações, vou colocar possíveis potencialidades que eu identifiquei ali naquela família, vou anotar as orientações que foram dadas, porque de repente eu dei uma orientação naquela visita, né? E eu preciso anotar isso. Encaminhamentos. A gente faz muitos encaminhamentos, né, gente? O assistente social, ele faz muitos encaminhamentos. Os serviços de psicologia também, que também trabalham no CRAS junto com a gente. Então, fiz encaminhamentos? Quais encaminhamentos? Para quais setores? Isso tudo a gente vai colocar ali nesse roteiro mesmo, antes de passar para o relatório, né, o registro formal daquela visita domiciliar. Ok? E é isso, né, gente? Colocar tudo muito detalhado, não esquecer de nenhum detalhe. E importante, fica tranquilo, né? A visita domiciliar, ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes as pessoas ficam inseguras ou com medo. Tudo é experiência. Então, a partir da primeira, a segunda vai ser melhor. A terceira você já começa a mudar sua postura. E aí você já vai identificando o que você achou que deu certo, o que você achou que não deu certo, o que foi legal. E aí você vai criando seu próprio método, sua própria forma de realizar essa visita domiciliar. Ok? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Um vídeo breve, mas bastante objetivo, né, bem objetivo, assim, falando o que de fato é importante vocês saberem sobre a visita domiciliar. E por hoje é só, e aguardem aí, a gente vai estar fazendo novos vídeos sobre novos temas para estar compartilhando esse material com todos vocês. Muito obrigada!